assim, astrofísica, para mim, eu sou física, né? Os astrofísicos em geral são físicos. A gente é formado em física, então a gente estuda a física dos astros, né? Astrofísica por causa disso. Então não é só olhar para o céu. A gente quer entender quais são os processos físicos que ocorrem ali na formação de uma estrela, de um planeta, na evolução de uma galáxia. A gente quer realmente poder descrever aquilo em termos da física, né? Das leis físicas. E isso eu acho muito bonito. A gente conseguir descrever, por exemplo, como que uma estrela nasce, evolui e morre, sendo que o tempo para isso ocorrer muitas vezes são bilhões de anos e a gente não vive nem 100 cada um de nós, né? Como ser humanos, tem que ser capaz de descrever fenômenos em escalas completamente fora da nossa realidade de vida, né? A gente tem um papel de tentar entender como que o universo funciona. Mas, assim, essas perguntas muito primordiais, assim, quase filosóficas, a astronomia nem sempre, astrofísica, a astronomia nem sempre tem resposta muito clara e muito objetiva, não. A gente consegue direcionar e tentar entender um pouco mais as coisas, mas, assim, não dá para tirar essas angústias facilmente, não. A ideia de vida fora da Terra, né, em outros planetas em torno de outras estrelas, em outras galáxias, né, de vida no universo, ela é aceita na academia, assim, ela é aceita no sentido assim, é uma probabilidade concreta, assim, pode acontecer. O que é pouco provável é a gente ter contato com algum tipo de vida inteligente que queira fazer contato também, assim, seja menos provável, porque tem que acontecer na mesma época que a gente, de certa maneira, tem que querer fazer contato, tem que ser relativamente próximo, porque a gente tem alguns limites, assim, de velocidade de propagação de informação no universo, igual a velocidade da luz. Então, assim, a chance de ter contato é pequena, mas a possibilidade de haver vida, a vida desenvolver em outros planetas, em torno de outras estrelas, em outras galáxias, ela é concreta, eu acho, assim, porque aconteceu aqui, pode acontecer em outro lugar. E, praticamente, assim, toda estrela deve ter planeta em volta dela, então, muitas vezes mais de um, então as possibilidades são imensas, né? Então, deve ter. Não necessariamente agora, a gente também é meio assim, a gente quer vida igual a gente, né? Tipo, vida baseada em carbono, pode ser que tenha alguma coisa completamente diferente, ou pode ser que num lugar lá qualquer tenha bactéria, é vida. Tem outro tipo de outras formas de vida que não necessariamente estão a fim de ficar conversando com a gente, ou isso pode acontecer totalmente. Seria muito legal, assim, a gente ter capacidade de fazer viagens interplanetárias, mas a gente não colocou nenhum humano em Marte, né, que é aqui do lado, que a gente já colocou um monte de robô, né, assim, a gente tem capacidade de mandar, por exemplo, sondas para Marte, a gente já sabe, a gente que eu falo assim, né, a humanidade sabe fazer isso, mandar robô, pousar, tudo direitinho em Marte. Então, seria a primeira tentativa, eu acho, se você for pensar assim, de ver se dá certo, como é que você se adapta, mesmo assim, Marte você tem que ter toda uma infraestrutura de oxigênio para poder respirar tudo. Mas assim, seria uma primeira tentativa de aprender a fazer. O problema é que planetas fora do sistema solar são muito longe, né? A gente não tem tecnologia ainda para poder mandar um ser humano para um planeta fora do sistema solar. Tem algumas empresas particulares atualmente que estão batalhando, assim, prometendo viagem a Marte para daqui a alguns anos, e pessoas se candidatam. E pode ser que seja uma viagem só de ida, porque pode ser que não tenha jeito de trazer de volta. Mas ainda assim tem gente que quer ir. Porque é uma coisa muito diferente mesmo, assim. Se você pega ficção científica da década de 50, escrita assim na década de 50, e vai ler, eu andei voltando uns livros assim, mais antigos de ficção, é muito interessante, porque o jeito que eles descrevem muitas vezes o ano 2000, o ano 2020, sei lá, coisa que é nossa realidade hoje em dia, né? Eles falam do futuro, assim, e muita coisa que eles descrevem aconteceu, né? Assim, desde assim, telefonia celular, até internet, então vinha do imaginário desses autores, né?
e as coisas efetivamente aconteceram. Igual, se for mais para trás, Júlio Verne, que falava da viagem do homem à lua, né? Então, assim, aconteceu. Então, muita coisa que vem da ficção, efetivamente, uma ficção mais bem elaborada, baseada em princípio científico, na verdade, acaba acontecendo de verdade, assim, né? As coisas acabam sendo vividas no futuro mesmo. E, de maneira até muito semelhante. É muito interessante ler esses livros da década de 50, assim. Estar no mundo, ampliando caminhos, né? E buscando e não pensar nada como fechado, e que não é, por mais que algumas pessoas pensem, né? Que há um certo controle, que há uma... A gente não, acho que não dá para viver assim, né? E não dá para fazer uma escolha, né? Eu acho que a gente tem sim que fazer essas escolhas, né? E fazer essas escolhas com isso. Essa escolha, ela pode gerar outras escolhas e ter noção dessa aí. É muito Paulo Freire, né? Que fala muito da nossa incompletude. Vários outros filósofos e estudiosos falam nessa incompletude, mas a gente tem que assumir que somos incompletos e que estamos sempre mudando, né? Estamos sendo, não estamos, né? E a gente não é determinado. É imprevisível, o humano é sempre incompleto, né? E essa a nossa necessidade de controlar, né? De ter uma certeza das coisas, eu acho que cada vez mais está escancarado nesse mundo contemporâneo, porque as coisas não são assim, né? E as relações vão cada vez cambiando, né? Vão mudando muito. E eu acho que o que eu considero muito importante, inclusive a orientação, né? Que eu dei para os meus filhos mais recentemente, se não sabe, né, exatamente o que quer, porque algumas pessoas já sabem desde pequenas e podem mudar de ideia, né? Essa possibilidade sempre de buscar áreas afins e buscar cursos hoje que formam menos fechados, né? Então a gente tem que pensar essa nossa formação para a capacidade de mudar e buscar áreas próximas ao que a gente gosta para investigar e sentir prazer e não sentir nunca. Eu acho que o conhecimento nunca é uma camisa de força, pelo contrário, ele nos amplia. E à medida que você vai estudando, conhecendo, você vai ampliando essa possibilidade de estar no mundo de diversas formas. E aí você vai buscando essa especialização, que também eu acho que nunca é fechada. É muita batalha, muita luta, e é desigual essa diferença para as pessoas. Mas eu ainda assim aposto que a pessoa tem que ir atrás de sonhos mesmo, de ser verdadeira com ela, né? Trabalhei 20 anos em jornalismo, né? Cheguei aonde eu queria chegar. Quando eu cheguei no Jornal do Brasil, eu falo que as minhas utopias acabaram, né? Assim, eu não tinha mais sonho com o jornalismo, eu não conseguia mais me mover. Eu tinha uma carreira estável, assim. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, quando eu tinha 21 anos, eu fiz o vestibular para Belas Artes. Falei, eu vou correr atrás dos meus sonhos. Eu ficava até 3 horas da manhã, fazia todos os trabalhos, né? E levava o curso de uma forma que eu já era mais madura também, então eu soube aproveitar muito bem, né? Eu tive ótimos professores, né? E era um sonho, eu ficava muito feliz. Eu terminei e fui dar aula. Mudei de campo de batalha, e a gente tem essa utopia, né, de querer afetar o mundo de alguma forma, então eu saí do jornalismo e fui para a educação, né? Que era uma área que eu sempre gostei, arte e educação. Aí eu estava, né, trabalhando na universidade hoje, é a educação que a gente trabalha. Acho que a vida não é estável, por mais que alguém queira acreditar que ela possa ser estável, eu acho que ela não é, e a gente tem que entregar essa imprevisibilidade, né? Que eu gosto muito da frase de Clarice Lispector, que fala: a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena, né? E é viver mesmo, estar intensamente vivendo o mundo, né? Em alguns momentos mais presentes, outros mais distantes, né? E a energia sustentável, ela vem mostrar um pouco isso, assim, que a gente pode reaproveitar recursos que estão disponíveis, que se renovam, né, que são recursos que não vão poluir
mais o planeta, né? Estamos precisando sempre pensar nisso. E hoje nós temos tecnologia suficiente para implantar cada vez mais esse tipo de energia no Brasil e no mundo. Essa perspectiva do sustentável, né, é uma tendência que a gente tem que pensar nela assim, enquanto atualidade, né? O mundo hoje precisa que ele se sustente ao longo dos anos, né? Antigamente a gente precisava mais sobreviver. De pensar alguns anos atrás, pensar ficar sem os combustíveis fósseis, né, sem o petróleo, era uma coisa assim ainda impensável, né? O petróleo vai acabar, o que nós vamos fazer? E hoje já se vê que existem muitas alternativas possíveis para esse uso dessas energias sem a dependência dos combustíveis fósseis, né, que vão poluir o planeta, tem poluído, né, o planeta, e é um recurso que vai se esgotar, né? Essa ideia de não faltar para o futuro é uma ideia importante, mas que hoje a gente já está vivendo esse futuro. Né, quanto a gente está precisando de energia, né, precisa de energia o tempo todo, cada vez mais, nosso dia a dia é envolto na energia, né, e cada vez mais a gente tem que pensar um pouco nisso, assim, como trazer essa energia de forma a garantir o uso dela sustentável, e não só sustentável, mas uma energia que seja limpa e uma energia que consiga atender, né, a demanda da população. Em 2012, 20% das pessoas no mundo ainda não tinham acesso à energia elétrica. Então, assim, a gente pensar, né, o que a gente está querendo para o futuro, né, que está começando agora nessa perspectiva de como usar bem esses recursos que estão disponíveis. Eu acho importante o trabalho com as crianças, né? Não num trabalho pensando no futuro da humanidade, as crianças vão formar a geração que estão vindo. As crianças estão aqui no presente, elas atuam também no mundo. Elas não simplesmente absorvem o mundo, né? Elas estão o tempo todo agindo, né, como ativas. E quando a gente trabalha na escola com as crianças, a gente trabalha numa perspectiva que essa criança vai levar essas informações para casa enquanto crianças. E vai fazer toda a casa pensar um pouco sobre isso. Então, em 2012, a gente fez um trabalho na escola pensando no uso da energia. Um uso, na verdade, não era a energia sustentável, era um uso sustentável da energia. Quer dizer, repensar um pouco como a gente tem usado. E o que a gente percebeu é que as crianças levam isso para casa e os pais se interessam pelo assunto, querem conversar sobre isso, voltam na escola, né, pedindo mais coisas que eles possam pesquisar, porque a gente tem que lembrar sempre que a gente vive numa sociedade, né, que essa sociedade está... que a gente precisa estar consciente disso, né? Então as nossas ações impactam na vida de todos nós, né? E pode parecer pouco, mas à medida que isso vai chegando em cada casa, isso começa a ser um pensamento da sociedade. A gente tem no Brasil, né, se a gente pensar nos tipos de energia que a gente poderia usar, energia solar, que a gente tem abundância, energia eólica, ventos também, recursos naturais que estão disponíveis, que são renováveis, de energias limpas, que a gente pode fazer muito bem uso delas. Precisa um pouco da gente pensar sobre isso, né? Assim, na perspectiva da sala de aula, a gente trabalha um pouco com essa intenção, né? Não pensar que no futuro ela vai pensar sobre isso, porque se ela não discutir isso agora, isso vai ficar esquecido para o futuro, né? Ela não vai ter essa perspectiva de eu lembro quando eu estava no 5º ano, eu discuti energia, então agora que eu sou um político eu vou fazer alguma coisa, né? Não é muito por aí. Ela tem que pensar um pouco, né, discutir isso, pai, mãe, por que a gente usa tanto o carro? Né, e colocar as famílias para pensar um pouquinho sobre isso. Então ela está mudando, né, ela está trazendo contribuições para a sociedade em que ela vive e atua enquanto criança. Stravinsky falou que música
compor, trabalhar com música é 5% de inspiração e 95% de transpiração. Então, assim, o músico tem que trabalhar muito, assim, é um trabalho cotidiano, um pouco parecido com o atleta, na questão da performance, né? O atleta, se ele para de se exercitar, ele perde a performance. Então, isso ocorre exatamente igual com o músico instrumentista. Muita gente já tentou definir a música, né? Mas é porque são muitas músicas. Em cada lugar do mundo, a música é uma coisa diferente. Então, definir música definitivamente, assim, música, isso é muito difícil. A gente pode dizer que nesse lugar onde a gente está, nesse tempo que a gente está, a música é determinada, são as canções, são as coisas que tocam no rádio. É uma forma de linguagem, tomando a linguagem como um significado aberto, né? Que expressa uma necessidade humana, um tipo de necessidade humana que só a música é capaz de expressar. Que durante muito tempo, por exemplo, na Idade Média, a música e a matemática eram era a mesma ciência, né? E a música tem esse aspecto matemático muito forte, né? Tem muita matemática na música, né? Nas relações entre os sons, entre as formas, entre os intervalos. E tem também o corpo, né? O corpo é muito importante, tanto que a gente pode dançar, mas para tocar é necessário o corpo. A voz é o instrumento que está no corpo, né? Então o corpo tem um papel muito importante na música. E o corpo e a cabeça, que vem com a matemática, juntos eles criam uma espécie de lugar onde o sentimento pode aparecer. Tem um provérbio que diz assim, o território, o mapa não é o território. Então a partitura não é a música, né? A partitura ela dá algumas indicações para que o músico possa acessar a música de uma forma mais rápida. A gente nunca teve música soando tão constantemente no planeta igual a gente tem hoje, né? Todo lugar que você vai, você liga o rádio, tem um rádio tocando, você entra no elevador, o elevador está tocando, você vai no restaurante, tem música, em todo lugar que vai tem música. E isso contribui para uma fragmentação da atenção, que as pessoas realmente não ouvem aquela música. E a gente perdeu esse costume. Não é muito comum isso. Mesmo quando tem grandes shows, apresentações de cantores famosos e tal, que tem muita gente, o que a gente observa é que as pessoas nem sempre estão realmente escutando. Você sabe que o Villa-Lobos nunca entrou no Teatro Municipal, porque a música de Villa-Lobos era considerada, na época dele, uma música menor, uma música que não correspondia aos cânones da música clássica. Isso, nosso querido Villa-Lobos, né? Então, há muita confusão com esses conceitos. Sempre que a gente começa a dividir as coisas, começa a negar alguma coisa, negar o outro, é sempre uma ação perigosa, né? E atualmente está caindo a ficha de que a música é muito maior do que uma divisão como essa. Eu acho que qualquer um pode fazer música, né? Claro, tem pessoas que têm mais facilidade para dominar as técnicas e o conhecimento, né? Tem mais disponibilidade. Isso tem um monte de coisas que influenciam nisso. Tem uma parte que é daquilo que nasceu, seja o genético ou seja espiritual, não sei. Mas tem uma outra parte que é as experiências que a pessoa vai tendo, que vão permitindo a ela essa aproximação com a música, né? A inspiração, quando ela vem, ela cria, se eu aceito, vamos dizer assim, a inspiração, se eu afirmo ela, porque muitas vezes vem, mas se eu aceito esse impulso, isso cria um espaço que é muito singular, que onde o tempo é diferente, os minutos não são do mesmo tamanho.
Falar sobre a cidade é sempre um grande desafio pela dimensão, né, do assunto. É um tema extremamente complexo e extenso, que a cidade, a gente precisa de enxergar ela como, o Lefebvre define, que eu acho muito legal, é o lugar do encontro, do poder, da festa, né? Ou seja, é um lugar onde de compartilhar. Mas da mesma forma que é um espaço de encontro, ela também é um espaço dos desencontros, né? Da mesma forma que a gente tem essas diferenças, esses desencontros, a gente também tem desigualdades enormes. Especialmente no Brasil, um país que hoje tem uma marca infeliz. Nós saltamos de 6,5 milhões de setores censitários para 11,5 milhões em 2010. Ou seja, quase dobramos o número de setores censitários em aglomerados subnormais, ou seja, em vilas, favelas, né? Em situações de precariedade. Bom, isso tudo dá para a gente uma marca cruel, né? De desigualdades, de distribuição de renda diferenciada, de oportunidades diferenciadas. Existe uma violência cotidiana, que é essa da exclusão, que é essa da invisibilidade, né? Eu acho que essa é uma violência que é imensurável. E é claro que essa violência, ela acaba refletindo também na cidade. A gente tem uma ideia da cidade, que a cidade é um ser externo e que a gente percorre. Não, a cidade somos nós. Nós é que imprimimos na cidade os registros que fazem dela o que ela é, né? Os nossos desejos, os nossos sonhos, quando desenhamos os grafites nos muros, mandamos recados, pintamos as fachadas das nossas casas, fazemos os nossos jardins, a gente marca a cidade, a gente registra ela. Então é ela. Nós somos a mesma coisa. Ao mesmo tempo que ela nos transforma, né? Na medida que você percorre lugares, você também já não é mais o mesmo. Deixa ali suas memórias. E a cidade é isso, né? Se você dá oportunidade para um determinado espaço da cidade, investindo ali, acreditando ali, ela vai te responder de uma forma, né? Se você não dá oportunidade para esse espaço da cidade, privando ela de saneamento, de transporte, de espaço de lazer, de espaço público, ela vai te responder de outra forma. Tem um fio condutor que impregna assim, a maior parte, que é uma certa inversão, ou melhor dizendo assim, uma hierarquização de valores que está meio equivocada, né? Os carros são mais importantes do que as pessoas são mais importantes do que os recursos naturais, a renda da terra é mais importante do que as famílias. Então, tem uma hierarquia aí que, de fato, precisa ser resolvida, né? Precisa ser pensada. E eu acho que é nesse sentido que a universidade pode entrar. De fato, eu penso a extensão nisso, como uma oportunidade de vínculo. Essa ideia de que conhecimento se passa para o outro, eu acho ultrapassada, né? Conhecimento, ele se constrói na relação homem-mundo, pessoas com pessoas, menos preocupado com o produto, mas mais focada no processo. A gente tem descoberto, criado oportunidades muito interessantes, sabe? De troca de saberes, muito mais do que transmissão de conhecimento. Então eu prefiro ver essas oportunidades como relações de transformações entre o homem e o mundo, território, meio ambiente, seja lá o que for, né? E quando a gente sai, a gente quebra essa barreira que separa anos a fio, historicamente, a universidade da cidade. Eu acho que é uma provocação, é um primeiro passo no sentido da transformação de outros tantos paradigmas.
tem essa ideia de, o pássaro na gaiola e tal. Tem que tomar muito cuidado com esse paradigma. Infelizmente, a gente veio trazendo esses pássaros, né, há muito tempo atrás. Isso virou uma cultura, isso é uma pena. Eles deveriam estar todos soltos. Mas a gente pegar o que está preso e soltar, a gente vai estar causando muito mais mal para ele do que ele continuar lá. As antigas do mundo, né, sempre falam que os pássaros divinos, né, o pássaro anuncia a chegada dos deuses, né? Então quando fala, você está tão feliz, viu um passarinho verde, né? O passarinho verde me contou, né? Os maias, por exemplo, tinham um pássaro que é o Quetzal, né? Simbolizando Quetzalcóatl, que é um dos grandes messias dos maias. Eles fascinam a gente pelas cores, pelo canto, né? Pela beleza, pela simplicidade, porque voam. Então os pássaros são muito encantadores, né? Acho que o papagaio é o maior ícone de todos, porque aqui no Brasil é uma ave que aprende a falar, né? É interessante porque a própria cultura popular coloca o papagaio como parte da família, né? Ele mudou e levou cachorro, papagaio, periquito, nem o gato fala, né? Então o maior conselho né, se vocês têm dó, se vocês querem soltar, tem que ser feito por especialistas no assunto, especialistas na área. De novo, vou ser repetitivo, mas a gente tem que estar com isso na nossa cabeça. A imperícia é muito mal, porque é boa vontade demais. Então a gente tem muito boa vontade, mas no final dá errado. A gente tem um prejuízo que é exatamente o oposto do que a gente quer. Então boa vontade sem conhecimento não dá certo. Conhecimento demais também sem boa vontade também dá tudo errado. Por exemplo, capacidade de suporte, uma área X, determinada dimensão, ela consegue suportar ali com alimentação, abrigos, etc. Vamos supor 50 sabiás. Então todos os anos, cada casal de sabiá vai estar ali com 2 filhotes, 3, 4 filhotes. Só que naquela área só cabem 50 sabiás. Então mesmo nascendo dezenas de filhotes naquela área, só ficam 50 sabiás ali dentro. Então muita gente quer fazer assim, vou soltar o passarinho, coitado, ele está na gaiola, vou soltar. Então se você pega um sabiá que já está na gaiola e solta nessa área, que já está com a capacidade de suporte no máximo, a chance desse sabiá sobreviver é mínima, né? Então a gente tem que ter muita consciência, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. É muito comum nós seres humanos, com excesso de boa vontade e pouco conhecimento, a gente causar prejuízo à natureza por imperícia, né? Outro comum aí são as pombas da paz, aquela pombinha branquinha, não é o pombo que está acostumado aí com as cidades, não, esse aí vive tranquilo. Mas aquela pombinha da paz, pequenininha, branquinha, é o animal que mais é solto no mundo e não tem nenhum solto na natureza. Todos eles morrem, todos morrem. Então para a gente soltar uma ave, primeiro tem que fazer um estudo naquela área. Então quem não sabe soltar a ave, por favor, não soltem as aves. Acho que isso é o mais importante, assim, né? Todos os animais, qualquer espécie, qualquer indivíduo, onde ele está acostumado a ficar, onde ele apresenta um comportamento bacana, mas ele está acostumado, ali ele está bem. Então um pássaro aí que já é a 5ª, 6ª, 10ª geração em gaiola, esse pássaro não consegue sobreviver, a não ser que a gente faça um treinamento muito intensivo com ele para ele conseguir. A gente nunca deve trazer um animal da natureza para o cativeiro, nunca. A não ser situações assim, extremamente específicas para tentar salvar um animal de extinção. Às vezes o habitat dele vai ser suprimido por alguma coisa, então você sabe que já vai acontecer. Para mim, só essa é a possibilidade de remover um animal da natureza, né? Agora, os animais que já estão em cativeiro, nós deveríamos aproveitar esses animais que já estão em cativeiro, deixar eles reproduzirem, né? Para eles se transformarem em pessoas da família, né? Em animais da família, de uma maneira que eles sejam bem tratados.
memória, ela tem a ver com uma certa base da psicanálise. Mas a memória não é aquilo que a gente pensa que é um baú assim, né, que você vai lá recolhendo os fatos. A memória, ela é feita, o Freud mostrou isso desde, né, o início da psicanálise, ela é feita de esquecimentos, né? Ela é feita de lembranças encobridoras, que são aquelas lembranças que você tem certeza que aconteceu, mas aquilo ali veio no lugar de alguma coisa que você recalcou, né? E que desapareceu, assim. Aparece aquela lembrança, digamos, uma falsa lembrança, assim, que vai encobrir alguma coisa que está perdida para sempre, né? De alguma maneira a gente pode pensar que toda memória é afetiva, né? É preciso que tenha algum afeto ligado àquele elemento ali, né? Para que aquilo ali de alguma forma se registre. Um afeto pode ser tanto positivo, negativo e tal. Eu penso assim, que a memória de um escritor, né? A memória literária, ela de alguma maneira sempre está ligada a um afeto, né? A um trauma, a uma memória meio paradisíaca, assim. E é interessante pensar como é que esses afetos, né, o programa chama Universo de Fora, né, como é que esses afetos, eles estão ligados de alguma maneira ao fora, à paisagem também, né, alguma coisa que é do sujeito, mas é fora também desse sujeito, né. Fernando Pessoa, que é um autor que eu adoro, com o trabalho muito, assim, nos meus cursos e tudo, ele dizia que todo estado de alma é uma paisagem. Então a gente pode pensar assim que todo afeto é uma paisagem. O fato, do ponto de vista assim, neurológico, me parece, é aquilo que a gente, dos sentidos, pensando nos sentidos, talvez seja dos mais, isso já me disse um neurologista, né? Nunca fui verificar, talvez seja dos sentidos o mais assim, que nos aproxima dos animais, né? Eu acho isso interessante, porque talvez então a gente possa chamar essa memória assim, né, olfativa, né? Daquela que está mais próxima dos afetos que não são muito conscientes. Quando a Conceição falava, eu escutava, porque nós temos uma experiência parecida ao contrário, né? A Conceição é uma escritora que tem a sua infância, né, aqui em Belo Horizonte, uma certa região de Belo Horizonte. Ela sai daqui para o Rio, quer dizer, sai para o mundo, mas sai especialmente para o Rio. Eu fiz o contrário. Tem toda a minha infância no Rio, até os 19 anos de idade, e depois a vida jovem, adulta, né, e mais que adulta, em Belo Horizonte. Mas eu reconheço nessa memória que ela fala, que tem a ver com uma certa memória da paisagem, uma memória do mar, uma memória muito forte do mar, assim. Se naturalmente isso me vem como uma espécie, né, aquele nome que dizem que só existe na língua portuguesa, de saudade, na hora que eu reencontro essa paisagem, é porque essa paisagem, de alguma forma, está impressa, né? E, recentemente, eu tive uma experiência muito interessante, que foi de escrever um livro, meu livro mais recente, que chama Nenhum Orvalho sobre a Cidade, e aí a psicanálise e a literatura se encontram muito, porque eu fui para os Estados Unidos, que é um país em que eu já morei 3 vezes, fui pela 3ª vez morar lá, e fiz uma viagem de trem, que foi uma viagem que eu descia de Nova York até Atlanta. Fiz um livro, né, a partir dessas fotos. E aí fiquei pensando, por que isso me trouxe tanto afeto, assim? Porque, de alguma maneira, essa paisagem, não exatamente a mesma, porque eu vivi numa outra região, eu vivi em Bloomington a primeira vez, né, ali no Nordeste, mas eu desci esse Nordeste até chegar no Sul, né, de algum jeito aquelas árvores, aquelas cores, aquele anoitecer, né, e depois o amanhecer, eles estavam de algum jeito marcados em mim. A memória afetiva, ela tem esse componente, assim, né, de estar sempre ligada a alguma paisagem, vamos pensar assim. E essa paisagem é do sujeito, mas é o fora do sujeito também, que afeta o sujeito.
fazer atividade física previne a perda cognitiva com o passar dos anos de forma muito, muito, muito impactante. Tá certo? Então, assim, a caminhada e corrida tem essa coisa do desempenho de alto rendimento, tem o desempenho do meu alto rendimento, da superação dos meus limites, e tem simplesmente a atividade física, a caminhada e a corrida pelo prazer, pelo bem-estar, mas todas elas levam a essas melhoras que eu enfatizo em 3 grandes níveis, que seriam o circulatório, o metabólico e o cognitivo. A marcha, ou seja, a caminhada e a corrida, é a atividade mais natural do ser humano, não é? Nós nos tornamos bípedes, não éramos bípedes, e com o passar dos milhões de anos de evolução, nós fomos tomando essa postura ereta. O fato que andar é o que a gente melhor faz. Pela década de 60, anos 70 do século XX, começaram a vir as primeiras evidências científicas de que a caminhada e de que a corrida, mas de uma forma mais geral, essas foram as atividades estudadas, mas a atividade física, ela pode ter um papel de prevenção nessas doenças que vêm em decorrência da falta de atividade física. E desde então, acumulam-se as evidências de que isso é muito bom para a saúde do corpo. Corrida, essa atividade física, que é um exercício cíclico. O que é um exercício cíclico? Que envolve movimentos repetitivos. Uma passada é um movimento repetitivo, não é? E que não tem início, que tem fim. Ele se repete, se repete, se repete, se repete. Tá? Que envolve grandes grupos musculares. Ou seja, faz com que haja um aumento grande da demanda de oxigênio para a musculatura em exercício, para produzir energia aerobicamente, ou seja, utilizando o oxigênio. Isso faz com que o meu corpo tenha que fornecer esse oxigênio para a musculatura. Eu gasto mais carboidrato e gasto mais gordura. Não é? Sendo assim, todo o sistema circulatório passa a ter um lucro enorme quando você faz isso periodicamente, com uma regularidade, quando saio para caminhar, quando saio para correr de forma regular. Então, se o meu corpo 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 2 vezes por semana, 5 vezes por semana, é solicitado a jogar sangue para a musculatura, para fornecer oxigênio para essa musculatura que está fazendo você caminhar ou fazendo você correr, esse coração fica mais forte, meu coração está mais eficiente e mais protegido. E quando o meu corpo for solicitado a aumentar essa frequência cardíaca, seja por estresse, seja pela atividade física, o coração dá muito melhor conta desse recado. Então, o grande benefício, inclusive o primeiro grande benefício estabelecido pela ciência, foi esse: a melhora da função cardíaca e a melhora da vascularização do músculo cardíaco. Os dados são impressionantes. É como a atividade física, e sendo a atividade mais natural do ser humano, a caminhada e a corrida, como essas duas atividades impactam em algumas faculdades mentais. Tirando o controle do estresse, tirando a sensação de bem-estar, eu estou falando aqui de memória, eu estou falando de prevenção de doenças degenerativas associadas à idade, como Alzheimer, por exemplo. Estou falando de algumas variáveis psicológicas, como capacidade inibitória, como flexibilidade cognitiva, memória operacional. Então, os resultados são impressionantes.
capacidade de entender as imagens hoje deslocada da cultura e da dinâmica onde elas circulam, porque já não é uma época onde eu faço, tem um tempo, isso circula dentro de alguns círculos. Hoje não, uma imagem que é feita agora, dependendo da potência irruptiva dela, dessa dinâmica de conversar com outros assuntos e outras imagens, ela pode explodir e ser vista por milhões de pessoas em poucas horas. Então a gente não está mais falando da mesma natureza de imagem que a gente falaria há 50 anos atrás. Eu percebo a fotografia como um dispositivo de leitura do mundo. Para mim, a fotografia, ela não está no que a imagem nos mostra, mas na potência dinâmica dela de nos fazer relacioná-la com outras imagens e colocá-la em outras conversas, e principalmente no mundo onde nós estamos completamente envolvidos pelas imagens, seja no nosso cotidiano, seja nas nossas redes, seja nos nossos veículos pessoais de comunicação com o mundo. Realmente eu acho que a imagem nunca teve tão presente no cotidiano das pessoas. Hoje em dia toda e qualquer pessoa tem uma câmera na bolsa, e não só tem essa câmera apta a capturar imagens, mas como essas imagens são imediatamente distribuídas em conversas. Então o processo fotográfico, a relação da fotografia ou do ato de fotografar é completamente outra. Hoje a gente é a imagem. Eu estou sendo filmada, a minha roupa é imagem, a minha fala é imagem, o meu marido é imagem, a minha unha mal feita é imagem. Qualquer coisa que eu, não por eu acreditar, mas é porque a nossa leitura do mundo é por imagens. Então nós temos uma cultura muito onde essa massificação não só do consumo, mas da produção, onde realmente há tantas imagens produzidas que eu não sei como a gente vai pensar em termos de arquivo ou de uso dessas imagens para o futuro, porque realmente o volume, isso vai repercutir numa série de outros componentes. Eu não sei se vocês sabem, cada vez que você dá uma busca no Google, você produz carbono. Pode digitar na internet agora quanto eu produzo de carbono ao usar a internet. É o que hoje se chama ecologia das imagens. Então, não é que é possível ou que essa ferramenta não seja legal. Eu não tenho como viver ou pesquisar sem acessar isso. Você acabou de começar essa gravação e está lá checando. Então, mas isso o meu problema não é o uso, mas é o nosso entendimento ou uma retórica muito enganosa que é distribuída e que nos faz pensar que esse meio grátis, imaterial, é outra ideia errônea, porque na verdade essas informações passam por cabos, passam debaixo do mar. Se tiver um tubarão e morder o cabo, a sua internet não vai funcionar. Então o que me incomoda um pouco é uma alienação maciça no uso dessas ferramentas. As imagens não só, elas dizem de nós, elas criam quem a gente é, elas nos distribuem nesses meios. E todas essas doenças da nossa época, elas têm muito a ver com a imagem. Então, bullying, a bulimia, a anorexia. Então, não é só falar de imagem nos dias de hoje, não é só falar de fotografia ou de... É falar da constituição de um lugar ou de uma forma de construir o real e de trabalhar com ele. E, como eu mencionei, essa questão da alienação em relação aos circuitos ou da consciência de como esses circuitos realmente funcionam. Então a gente tem a cultura de entender que quando eu troco um gadget ou quando meu computador está antigo, eu troco, isso é poluente, eu tenho que tomar cuidado com o lixo das minhas baterias. Mas, como eu mencionei, a gente tem que pensar num entendimento um pouco maior de realmente como esses aparelhos funcionam. Então, eu acho que hoje falar de fotografia, falar de imagem, é falar do mundo, é falar da gente. E imagem, e fotografia e imagem são coisas diferentes. E eu acho que é muito importante a gente começar a ter uma atitude mais refletida e consciente em relação às imagens que a gente produz e consome.
não quer dizer que meditação é ficar parado. Tá? Obviamente tem a ver com a capacidade de estruturação do corpo, com a capacidade da centramento da mente e também toda a parte de sentimento também. Toca no meu trabalho desde muito tempo é o trabalho corporal, né? E não como médico, medicina, fisioterapeuta, porque isso não era muito o tema, mas a parte artística. Não dá para a gente só ficar pensando o corpo, você tem que trabalhar, como no caso também, como o projeto que estão fazendo aqui agora, né? Como também nossos estudos de textos, entende? Mas isso, sem mexer com isso, a coisa afunda, né? E, né? Vai morrendo, por assim dizer. O corpo é a mesma coisa. Tá? Então, temos que saber como isso elabora. Por isso eu estou falando, nesse trabalho de elaboração de consciência, de conhecimento, tem a ver com essa elaboração do trabalho corporal. Agora, o trabalho esse que eu falo é Hatha Yoga. Hatha tem a ver com o trabalho do corpo. Isso fala das posturas, mas tem Bhakti Yoga, Jnana Yoga, que tem a ver com a sentimento, a devoção. Tem o trabalho de conhecimento de Jnana, de Raja, que é o trabalho de conhecimento mesmo. Tem muitos outros, por isso Yoga tem essa amplitude, é por isso que eu falo, é o trabalho geral, né? A meditação tem a ver não só fazer uma postura tranquila, achar isso em você. Isso é um tema muito básico, extremamente, vamos dizer, que ajuda enormemente aqui nesse sentido, né? Isso é muito importante, para a gente poder, muitas vezes eles falam, fica um minuto parado, né? Conta até 10, essas coisas assim, um pouco no sentido de você se centralizar. Tá? Agora, no processo tem um outro sistema de yoga que se chama Karma Yoga. Karma é ação. Entende? Então, como o nosso trabalho aqui, o desenvolvimento de um trabalho também é meditação. Entende? Não é que tem que ficar falando com você, todo mundo calmamente. Né? Posso falar rápido, posso falar com força, achar qual é a dinâmica que nos toca. Eu fico até arrepiado pensar nisso. Percebe como é que a coisa nos toca desde as células, por assim dizer, entende? Desde que você se centraliza, você se entrega, entende? É um processo onde você está. Então a gente aproveitar isso e fazer isso com cada momento como uma dedicação. Tem uma coisa que vem, às vezes é um filme que você vê, às vezes é um livro que você fica sabendo, às vezes é uma música, entende? Qualquer coisa dessa, às vezes é uma passando na rua, assim, encontrando alguém, entende? Alguma coisa que te toca. Hoje em dia tem celular, trabalha no celular, já acha, às vezes toca alguma coisa que vai, entende? Agora, justamente, cada vez mais tecnicamente, tudo está muito rápido. Então as pessoas se perdem facilmente. A gente, não é só as coisas. Não é que eu também me perco. Não é só, né? Não sou nenhum mestre nesse sentido. Cada coisa tem a sua, mas aí falando, cada um achar a sua centralização. Você não tem o seu baú, sua gaveta, né? É aquilo que é seu. Então, é daí que é a sua pérola de existência da humanidade que está em você. Então cada um tem que achar o seu, entende? Isso é muito importante. A arquitetura atualmente
ela está bem mais próxima da arte em termos de definição. Mas se a gente for trabalhar com a palavra arquitetura, ela é dividida em arque, que é alguma coisa que a gente poderia traduzir como algo mais, e o tectônicos, né, que vem de técnica e tem a ver com técnica, tecnologia, ou fazer arquitetura. Então, é um fazer com algo mais. É um conceito assim, da etimologia, mas que às vezes ele atende muito ao que a gente tenta explicar quando se pergunta o que é arquitetura. Ela, na verdade, ela é um misto entre a arte, entre a construção, é um misto de várias coisas. E, atualmente, essa mistura ela é cada vez mais enfatizada. Então, a gente tem arquiteturas cada vez mais próximas do que a gente entenderia como uma arte e arquiteturas cada vez mais tecnológicas, né? Então, e no meio disso, um monte de variações. Porque ainda existe um aspecto de utilitário, de uso na arquitetura que não necessariamente tem na arte. Eu acho que em alguns momentos elas se distanciam muito, em outros elas se aproximam. Eu acho que a gente está num momento em que algumas das vertentes da arquitetura têm que se aproximar muito da arte e vice-versa. A arquitetura tem virado um objeto da arte, inclusive. E aí essas misturas tornam esses limites muito tênues, né, meio borrados, assim, então fica até difícil de definir. O objeto arquitetônico pode ser inspirador para a arte, inspiração para um artista desenvolver um trabalho. Ao mesmo tempo, a experiência dentro de uma arquitetura é algo que também pode afetar muito tanto o artista quanto o próprio usuário, né? E às vezes é essa experiência de estar em um ambiente que tem sido muito utilizada como um dispositivo da arte, assim. Então a gente tem muito as instalações, tem coisas que se aproximam muito de lugares que a gente habita, que tem tudo a ver com a arquitetura. Só que eles extrapolam algumas noções tradicionais de arquitetura porque estão na arte, né? Então tem uma experimentação muito grande, que eu acho que é excelente para a arte e muito boa para a arquitetura quando ela se deixa contaminar por essas experiências, né? Tem sempre um desafio muito grande que é as coisas poderem parar em pé, né? Então, assim, a gente não pode ficar vivendo em casa que corre risco de cair, de desabar. E isso é uma das coisas mais simples, mais elementares que a gente tem que lidar para a arquitetura poder existir. Então, de fato, e aí a gente tem muito a ver com essa coisa do tectônicos da palavra arquitetura, né? Que é esse fazer, essa tecnologia, essa técnica que estão envolvidos na construção desse algo mais. Então a gente tem que fazer a gente tem que pensar matematicamente, tem que fazer cálculos, tem que encarar esses desafios da própria gravidade, né, para poder fazer essas coisas de fato permanecerem durante o tempo que elas precisam permanecer. A arquitetura é uma inspiração para várias outras artes, para a moda inclusive. A gente vê vários estilistas buscando referências na arquitetura, sobretudo o caso para mim mais emblemático é o Niemeyer, que já inspirou várias coleções que foram traduzidas, as formas arquitetônicas são traduzidas em roupas, né? Mas eu acho que às vezes tem um diálogo muito possível entre a arquitetura e a moda que tem muito a ver com esse fazer próprio de cada ofício, assim. Tem muitas arquiteturas experimentais que têm nascido a partir de processos muito próximos da moda. Arquiteturas são às vezes costuráveis, né? Costuradas, e que de alguma forma também influenciam a moda por gerarem formas diferentes e inspiradoras. Então acho que essas contaminações elas são muito, muito interessantes. De uns tempos para cá existe um investimento muito grande no lançamento das coleções serem em lugares diferentes. Todos têm muito a ver com o espírito da arquitetura, então você vê grandes marcas investindo em lugares diferentes para poder exibir, porque tem uma arquitetura icônica, uma arquitetura que tenha de alguma forma a ver com o que está sendo mostrado na coleção. Então existe também esse outro diálogo, né? E aí os arquitetos nadam de braçada, porque você vê arquitetos desenhando passarelas, fazendo essas outras coisas que de repente eram muito próprias de um universo, mas que agora estabelecem esse diálogo.